Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez à nossa devocional e hoje continuamos com a nossa leitura no livro de Lucas e hoje é o capítulo 18. Olha só que interessante, aqui nós podemos observar no capítulo 18 de Lucas que é um capítulo riquíssimo em detalhes. O ensinamento de Jesus através de várias parábolas, e encontros que abordam temas centrais da fé cristã, como oração, humildade, justiça, dependência de Deus, riqueza, salvação e discipulado. Neste capítulo, vamos pincelar um pouco, com outras referências bíblicas sobre esse contexto desse capítulo. E a primeira coisa que começa em Lucas 18, do verso 8 até o verso, melhor dizendo, do verso 1 até o verso 8, é a parábola da viúva persistente e o juiz iníquo. A palavra de Deus diz: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Começa com o versículo 1. Jesus introduz essa parábola com seu propósito de ensinar a perseverança na oração. A viúva, nessa história, representa alguém indefesa, buscando justiça diante de um juiz que não teme a Deus nem respeita os homens. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los, que está no versículo 7. Essa parábola contrasta o juiz injusto com Deus, que é justo e ouve seus filhos. Jesus afirma que Deus fará justiça depressa, ou seja, no tempo certo e com fidelidade, conforme também eu posso deixar referência para você dar uma olhada no Salmo 34, do versículo 15 ao versículo 17, e no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. A pergunta final de Jesus é profunda. Quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Versículo 8. Esse questionamento revela que nos tempos finais a fé perseverante será escassa. Paulo cita isso em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, descrevendo um tempo de apostasia e amor ao ego, não a Deus. O número 2, a segunda parte do capítulo, fala da parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, do verso 9 até o 14. Jesus agora direciona sua parábola e alguns que confiavam em si mesmo por se considerar injusto e desprezavam os outros, no versículo 9. O fariseu representa o orgulho religioso, orando de si para si mesmo, listando suas obras, jejum, dízimo, e se exaltando moralmente. O publicano, por outro lado, reconhece seu pecado, não ousa olhar para o céu e clama: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. No versículo 13. Jesus declara que foi o publicano e não o fariseu que foi justificado por Deus. Versículo 14. Isso se alinha com os Salmos 51, versículo 17, que diz: um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. E também em Romanos, capítulo 13, verso 28, justificados pela fé, independentemente das obras da lei. Quem se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Um princípio repetido em Lucas, capítulo 14, que nós já lemos, versículo 11. E central, isso é central no ensino do reino. A terceira parte do capítulo 18 fala sobre Jesus e as crianças. Lucas capítulo 18, do verso 15 ao 17. As pessoas trazem criancinhas para que Jesus os abençoe. Os discípulos tentam impedir, mas Jesus os repreende. Deixar vir as minhas criancinhas, ou os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 16. Ele ainda declara: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 17. Isso não significa infantilidade, mas dependência, confiança e humildade, características naturais da fé autêntica. Também tem uma referência em Mateus capítulo 18, verso 2 ao verso 4.
Você pode conferir lá. O reino é recebido por aqueles que não confiam em si mesmos, mas se lançam aos braços do Pai com fé simples e coração puro. Aleluia! A quarta parte desse capítulo fala sobre o jovem rico e o apego às riquezas. Lucas capítulo 18, do verso 18 ao 30. Um homem importante pergunta a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esta parábola é bastante conhecida, ali no versículo 18. Jesus responde apontando para os mandamentos, e o jovem diz que os cumpre. Mas então Jesus confronta o seu coração. Falta-te ainda uma coisa. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Versículo 22. O jovem fica triste porque era muito rico. Registrado no versículo 23. Jesus então comenta: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Na realidade, quero fazer um parente aqui. No original diz: aqueles que têm amor ao dinheiro. Esse ensino choca aos ouvintes. No versículo 26, quem pode então ser salvo? Pois na cultura judaica a riqueza era vista como um sinal de bênção divina, mas Jesus aponta para a impossibilidade humana e o poder divino. Presta bem atenção. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Versículo 27. Esse trecho da palavra de Deus ressoa ou ecoa também em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10, que alerta sobre os perigos do amor ao dinheiro, aquilo que eu falei agora há pouco. As riquezas é bênção de Deus, ser rico, milionário é bênção de Deus, desde que o dinheiro não tome a posição de Cristo, a posição da palavra de Deus, o amor ao dinheiro. É por isso que Jesus, conhecendo o coração do jovem rico, falou: olha, você cumpre as leis. Muito bom, top demais, mas te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e vem, dá aos pobres e vem e segue-me. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. Ele amava mais do que qualquer coisa o dinheiro. E em Filipenses capítulo 3, o verso 7 e o verso 8, você pode conferir, onde também Paulo considera tudo perda diante da sublimidade do conhecer de Cristo. Pedro, então, lembra que os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus e ele responde com promessas. Receberão muito mais nesse tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Glória a Deus, versículo 30. Isso mostra que a renúncia por amor a Cristo será recompensada, não apenas no porvir, mas também no presente, aqui nesta terra, com a comunhão e os frutos espirituais, conforme está escrito em Marcos capítulo 10, verso 29 e verso 30. Observe que eu estou te dando, meus queridos amigos e irmãos, todos os detalhes da palavra de Deus. A quinta parte do capítulo 18 fala da terceira previsão da paixão de Cristo. Lucas capítulo 18, do verso 31 ao 34. Jesus, pela terceira vez, anuncia sua morte. Tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Verso 31. Ele detalha que será entregue, zombado, insultado, cuspido, açoitado e morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Glória a Deus. Versículo 33. Porém, os discípulos nada compreenderam. Versículo 34. Pois ainda esperavam um Messias político, não um servo sofredor. Também eu quero deixar uma referência para você ler na sua casa, Isaías capítulo 53, do verso 3 ao verso 7, Daniel capítulo 9 e verso 26 e o Salmo 22. Jesus sabia que estava para acontecer e caminhava firmemente para Jerusalém, demonstrando obediência até a cruz. Também quero deixar a referência em Filipenses capítulo 2 e verso 8. A sexta parte desse capítulo 18 fala do cego de Jericó recebe a visão pela fé. Isso está registrado em Lucas 18, versículo 35 ao versículo 43. Ao se aproximar de Jericó, um cego mendigava. Ao saber que Jesus passava, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parábola bastante conhecida, que está no versículo 38. Chamá-lo de filho de Davi é reconhecer
que Jesus era o Messias prometido. Mesmo repreendido pela multidão, o cego clamava ainda mais alto, um exemplo de fé e perseverança. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E o homem responde: Senhor, que eu veja. Versículo 41. Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recupera a visão, glorifica a Deus e passa a segui-lo. A multidão, por sua vez, também dá glória a Deus. Esse episódio ecoa também em Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus e mostra que a fé que salva é ativa, confiante e focada em Cristo. E a conclusão espiritual é maravilhosa. Lucas 18 é um chamado à fé viva, humilde e perseverante. Jesus nos ensina a orar sem cessar, confiando que Deus é justo, a nos esvaziarmos do orgulho, buscando a misericórdia do Senhor, a abandonar o apego às riquezas e confiar nos tesouros eternos, e seguir Jesus com fé simples e pura, como uma criança ou um cego clamando por luz. Este capítulo prepara o coração para que venha a seguir a entrada triunfal em Jerusalém, a cruz e a ressurreição. Glória a Deus. Tudo isso começa com fé, termina com a glória de Deus sendo revelada por aqueles que verdadeiramente o seguem. Aleluia! Que nesta manhã esta palavra toque o teu coração e que você possa, melhor dizendo, meditar nela dia e noite. Deus te abençoe ricamente. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta manhã, por esta oportunidade mais uma vez de estarmos vivos na tua presença e meditarmos no livro de Lucas, especificamente hoje no capítulo 18. Obrigado pelo teu conhecimento, obrigado pelo teu exemplo, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua morte na cruz, obrigado pelos teus sinais, pelas maravilhas. Aleluia, para que nós possamos tomar posse de todas elas para as nossas vidas. A tua palavra nos ensina que se obedecermos a os teus ensinamentos, comeremos o melhor desta terra, seremos abençoados nesta terra, e a terra foi feita para ser governada pelos teus filhos. Queremos declarar um dia abençoado, uma semana abençoada, a família abençoada, os nossos projetos e trabalho, melhor dizendo, abençoado pelas tuas mãos poderosas, e colocamos tudo nas tuas mãos com fé, com perseverança, lançando sobre ti toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Colocamos a nossa vida no teu altar e declaramos nesta manhã que o Senhor é o dono da nossa vida, é o Senhor que comanda tudo em nossa vida e ajuda-nos através do teu Espírito Santo a tomarmos as melhores decisões escritas na tua palavra para sermos cada vez mais um canal de bênção para os nossos amigos, para as pessoas ao nosso redor, e juntamente com eles sermos abençoados debaixo das tuas mãos poderosas. Te agradecemos e declaramos esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.